Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já tendo realizado mais de 500 plenários de júri em todo o Brasil. E em razão disso, com essa experiência, a gente tenta passar aos colegas advogados e advogadas de todo o Brasil pontos cruciais, pontos importantes, pontos de interesse que poderão fazer um grande diferencial na atuação dos colegas nos plenários de júri. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, como aliás todos são, sobre os jurados. A gente falou um pouco no último vídeo sobre jurados, tá? Então hoje a gente vai, digamos assim, dar outros detalhes, tá bom? Acerca do sorteio dos jurados, tá bom? Critérios para a escolha de jurados, número, nuances, detalhes, tá bom? Que só a experiência que realmente pode nos ensinar, tá? Então nós vimos no vídeo passado que existe uma lista definitiva formada em cada ano sobre a lista de jurados, tá bom? Então o juiz-presidente ele forma uma lista, tem a lista provisória, que é no mês de outubro, e a definitiva é no mês de novembro, tá? Esse número de jurados é de acordo com o número populacional da comarca. Então, quanto maior for o número da comarca, onde tem a vara do júri, o tribunal do júri, tanto mais será o número de alistados, de jurados intimados para a formação dessa lista geral e definitiva. Estou enfatizando lista geral e definitiva. Por quê? Tá? Essa lista é aquela lista de jurados que serão periodicamente sorteados para sessões do Tribunal do Júri, tá? Então, com base nessa lista é que o juiz ele sorteia pelo menos 25 para cada sessão periódica. Tá? Em regra aí é de um mês, tá? Um mês são sorteados 25 jurados. Passado um mês, o juiz ele se vale daquela mesma lista geral e definitiva para sortear outros 25 jurados. E assim vai, tá? E assim vai ao longo do ano. E sempre no final do ano, essa lista ela é renovada, tá? Aquele jurado que tenha integrado o conselho de sentença, o jurado que integrou o conselho de sentença ao longo do ano, ele, no ano seguinte, ele ficará, tá bom, isento de servir no conselho de sentença. Isto é, ele sequer será colocado na lista geral e definitiva, tá bom? Isso tem por objetivo o quê? Evitar o chamado jurado profissional. O jurado profissional ou o jurado viciado, né? Digamos assim, tá bom? Ou seja, o jurado, quanto mais jejum ele for, digamos assim, ele será mais receptivo, tanto para os argumentos da acusação, como para os argumentos da defesa. Pelo menos esse foi o intento do legislador, tá bom? Então, se ele integrar o conselho de sentença, ele não vai participar mais do conselho de sentença do ano seguinte. Depois, o outro ano, claro que ele poderá integrar essa lista geral e definitiva. Então, o jurado que está servindo nesse ano de 2025, se ele por acaso integrar alguma vez o conselho de sentença, for sorteado para integrar o conselho de sentença entre os 7, ano que vem, 2026, ele não fará mais parte dessa lista geral e definitiva. Não fará mais. Terá, entre aspas, uma folga, né? Mas poderá ser novamente convocado no ano de 2027. Agora, se ele apenas for sorteado para a sessão do júri, para comparecer à sessão do júri entre os 25 e não for sorteado para integrar o conselho de sentença,
não haverá nenhum óbice para que esse jurado, essa jurada, novamente integre essa lista geral ou definitiva do ano que vem, 2026. Até aqui, né, penso que está claro essa explicação, tá? Pois bem, então nós vimos também que dessa lista geral definitiva são sorteados pelo menos 25. E no dia deve existir ao menos, tá bom? 15 jurados, tá? Quórum mínimo de 15 jurados, tá? Se for inferior a isso, o juiz sequer instala a sessão do júri, a sessão de julgamento, tá bom? Isso tem por objetivo evitar adiamentos por conta aí de impedimento de jurado, suspeição, recusas imotivadas, né? Então, 15 para 7 dá 8, né? Dá 8. Então, se tiver 15, ainda tem ali uma gordurinha, entre aspas, né? Para que as partes, acusação e defesa, possam peremptoriamente e motivadamente recusar até 3 jurados. Tá bom? Ou motivadamente, por conta do impedimento ou suspeição. De maneira que essa gordura, entre aspas, né, de 8 jurados, além dos 7, possibilita o não adiamento da sessão do júri. E os trabalhos fluam normalmente. Foi essa a intenção, tá bom? Foi essa a intenção do legislador, ok? Então tem que ter o quórum de pelo menos 15 jurados no dia da sessão de julgamento do júri. Menos, não se instala. Desses 15 pelo menos, tá bom? Cada uma das partes, também já vimos, poderá recusar imotivadamente até 3 jurados. Imotivadamente, sem qualquer causa, não precisa declarar e não deve declarar. Aí fica no âmbito subjetivo de cada parte. Não importa o motivo, e você não precisa revelar o motivo pelo qual você recusa esse ou aquele jurado, essa ou aquela jurada. Às vezes você, pela profissão, né? Imagina lá o seu réu, já tem antecedentes por crimes contra o patrimônio, roubo, furto, né? E um dos jurados ali tem por profissão, isso vem na lista, tá? Tem por profissão a de segurança, né? Bancário, comerciante. São pessoas que vivem aí em alerta total com relação a esses gatunos, não é mesmo? Não que quando você não seja comerciante, segurança, vigia, bancário, você não tenha também receio desses gatunos, não é mesmo? Mas essas pessoas que eu mencionei há pouco, comerciante, vigia, segurança, policial, né? Policial aposentado, né? Porque o policial da ativa não pode integrar o conselho de sentença. Eles têm ainda mais receio ainda, tá bom? Então, são situações aí que podem determinar a recusa imotivada, injustificada, tanto da acusação como da defesa. E eu mencionei também antes, no vídeo anterior, e repito aqui, a defesa pode recusar imotivadamente, injustificadamente, até 3 jurados por réu, né? Por réu. Então, se você estiver defendendo um exemplo ali, 3 réus na mesma sessão do júri, você poderá recusar imotivadamente até 3 por réu. 3 jurados pelo réu A, 3 jurados pelo réu B e 3 jurados pelo réu C. Tá bom? Então, total aí, no nosso exemplo, de 9 jurados. Tá? O Código de Processo Penal, ele elenca, ele aponta, tá, os casos de suspeição e impedimento de jurados, tá bom? Que são as mesmas do juiz togado, do juiz de carreira. Afinal, o jurado, quando integra o conselho de sentença, ele será um juiz de fato. Será um juiz de fato, tá?
Não será um juiz concursado de carreira profissional, é verdade. Uma vez que quando encerram-se os trabalhos do júri, também ele encerra a sua função, tá? Nada obstante, enquanto perdurar os trabalhos do júri, ele tem essa função de jurado, essa função de juiz popular, juiz de fato. Logo, as mesmas suspeições e impedimentos que se aplicam ao juiz de carreira, os juízes concursados, também se aplicam aos jurados. Como, por exemplo, amigo ou inimigo de alguma das partes, tiver algum interesse na causa, parentesco, consanguíneo ou por afinidade, em linha reta ou colateral, né? Tiver alguma causa, tá bom? Em que esteja envolvido ali o juiz, o defensor, o acusador, o réu, a vítima, tiver servido em algum conselho de sentença de outro corréu no mesmo processo, tá? Então, tudo isso leva à suspeição ou impedimento do jurado, tá? Isso que eu estou falando são recusas motivadas. Motivadas são aquelas recusas com base na lei, no Código de Processo Penal, tá? Ali nos artigos 252 e seguintes do Código de Processo Penal. 252 e seguintes, tá bom? É comum no dia da sessão do júri, o jurado que já tem mais experiência, que já serve como jurado já há mais tempo, e eu também, eu já fui jurado, aí durante de 4 a 5 anos eu servi como jurado, eu me inscrevi voluntariamente. Era terceiranista de direito, da querida Mackenzie, e eu me inscrevi lá no primeiro Tribunal do Júri, aqui da comarca de São Paulo, onde fiquei ali por 5 anos. Ou seja, fiquei como estudante de direito e depois, cerca de 1 ou 2 anos, já advogado. E depois me especializei na área do Tribunal do Júri, tá? Então, é praxe o jurado, ele quando tem alguma dificuldade, algum compromisso, ou está doente, ou tem uma viagem marcada, enfim, vários motivos, né? Ele se achega no dia da sessão do júri, antes de instalar a sessão, e ele procura o advogado, a advogada, para pedir recusa. Ele já sabendo que cada uma das partes pode recusar injustificadamente até 3 jurados, ele chega, doutor, você poderia me recusar caso seja sorteado, uma vez que eu não estou me sentindo bem, estou com cólica, ou tenho um ente querido internado, ou tenho uma viagem para fazer hoje à noite, enfim, vários motivos. E aí, você pode anotar o nome do jurado e, caso ele seja sorteado, você pode recusá-lo imotivadamente. Até a gente fala assim, mais ou menos, né? Quando o juiz fala, João da Silva, é o jurado sorteado, né? Diga a defesa, diga se aceita ou se recusa. Você pode falar mais ou menos assim. Excelência, a defesa recusa o João a pedido. Por que a pedido? A pedido dele, o jurado, do João, o qual ele procurou antes da instalação da sessão, explicou lá a sua situação, né? Que dificultava muito que ele pudesse servir, naquela ocasião, como jurado. Então você, dentro da recusa imotivada, de até 3, você pode usar essa argumentação, né? O problema é, às vezes, quando chegam ali 3, 4 jurados pedindo recusa, né? E você já tem ali pelo menos 1 ou 2 que você já iria recusar de qualquer jeito, por N motivos. Pela profissão, enfim, né? Já fazia parte da sua estratégia recusar aquele jurado da lista, que você já sabe antecipadamente a lista de jurados. Com uma semana, 15 dias antes, tá? Ela já é divulgada, essa lista dos 25. Então você já sabe, tem um nome ali, 2 que você quer recusar. E aí, como fazer? Né? Como fazer? E quando aí 2, 3 jurados te procurarem para a recusa, você pode falar, olha, eu já tenho 1 aqui ou 2 que eu vou recusar, caso seja sorteado. Agora,
o senhor, a senhora também pode procurar o promotor. O promotor também pode recusar até 3 de maneira injustificada. Então você divide um pouco, né, as recusas. E de repente você anota ali o nome de 2, 3 jurados que te pediram recusa, e por azar, os 3 são sorteados, e você, a pedido deles, vai recusar, e ali também por azar pode vir aquele nome, na sequência do sorteio, que você já iria recusar, por estratégia defensiva. Aí como você já queimou as 3 recusas imotivadas, você não poderá mais recusar aquele, né? Jurado que você já iria recusar. Salvo se for uma recusa motivada. A recusa motivada não há limite de 3. Então, se tiver ali 5, 6 jurados, dentro de alguma situação legal que justifique a sua recusa motivada, você poderá arguir tantas quantas aparecerem, tá bom? Agora, se esse jurado que você iria recusar, né, fosse por uma recusa imotivada, injustificada, e você já queimou anteriormente as 3, aí Inês é morta. Então, devemos tomar essa cautela, tá bom? Essa cautela. Bem, vou parando por aqui, abrangendo mais um tema aí crucial. Espero ter sido de utilidade aos colegas advogados e advogadas. Lembrando que o nosso escritório, Sanches Calvo Advogados, disponibiliza ao colega um segmento interessante que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma assessoria ou parceria que nós oferecemos aos colegas de todo o Brasil em causas concretas do Tribunal do Júri. Processos reais que cheguem ao escritório do colega e o colega, por inexperiência, ainda não tem muita segurança, né? Nunca fez júri ou fez poucos júris, não pode perder o cliente, a vida está difícil, porém, tem que ter responsabilidade acerca da liberdade do cliente. Então, pode nos procurar para ter essa assessoria ou parceria e juntos poderemos atuar nessa causa do colega, ok? Agradeço a atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.